Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui começar a nossa 7ª live do nosso desafio sobre como dominar a linguagem e a comunicação. Por favor, se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, blá 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 de praxe, oi, tchau, me manda um abraço. Por favor, homens, não me mandem beijo, tá? Só quero realmente um joinha para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, pessoal, tá? Por favor aí, me confirmem, tá? Parabéns, inclusive, para quem assistiu ontem, para quem ficou aqui comigo ontem, em pleno domingo, tá? Quase 200 pessoas aí ficaram comigo, então muito obrigado, parabéns para vocês estão realmente se mantendo aí firmes no propósito, tá? E quem não conseguiu assistir também, não interessa, acontece, a vida é corrida pra cacete, a gente entende. Opa, desculpa, uma seguidora falou que ela escuta as lives, né? E o filho dela, não sei qual a idade do filho dela, mas ele falou que eu falo muito cacete, isso faz sentido mesmo. Então, eu estou tentando diminuir, né? Essa minha predileção para essa palavra. Palavra, tá? Não pelo que a palavra designa, por favor. Vamos lá então, pessoal. Personal Shopper, inclusive, hoje vai ter aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, né? Nos stories. Vamos lá. Leônidas. E aí, Patrick, né? Caçador de antigas postagens. Cara, eu falei sobre o Mortimer Adler. O Patrick foi lá no meu Facebook e em 2013, eu não sei como ele conseguiu fazer isso, ele achou a minha postagem, né? Eu não sei se dá pra encontrar, se tem algum... Eu sei que tem uma lupa de pesquisa pra mim, né? Que sou o dono do perfil, mas pra ele, eu não sei se existe isso. Mas enfim, ele encontrou, 2013. Então, caso vocês precisem de um repórter investigativo, contratem o Patrick, tá? Beleza? Vamos lá então, já tem um número de pessoas aqui já, o pessoal tá entrando, beleza. Pessoal, é o seguinte, tá? Nós já falamos um bocado de coisas aqui. Passamos os últimos 3 dias falando um pouco sobre analfabetismo funcional, pelo menos tentando dar a esse termo mais substância, mais clareza, tá bom? Porque é uma coisa que entrou em voga e se perdeu o sentido. Então eu espero que eu tenha restabelecido um pouquinho, né, o sentido do termo para vocês, para que vocês consigam se guiar melhor. Algumas pessoas ficaram meio desesperadas. Não vou falar que não fiquem e tal. A situação é realmente complicada, tá? Mas é o seguinte, você saber, né, você aprender que você não sabe de alguma coisa, já é você aprender alguma coisa, já é muito importante. Você sabe que você não sabe, ou você sabe que existe uma distância. Você, por exemplo, sabe, né, que, por exemplo, você está em um ponto A, esse ponto A é ruim, e você precisa de algum tipo de esforço, de algum tipo de direção para chegar em um ponto B que é melhor. Então, eu entendo, né, não vou dizer, nossa, não fiquem assim, porque realmente a situação é caótica. Tá? É caótica para nosso interior, é caótica para nossas relações imediatas, é caótica para a sociedade em geral, tá? Mas é assim que funciona. Nós temos que dar um passo de cada vez para tentarmos melhorar essa situação, tá bom? Então, normal, eu entendo, mas vamos continuar comigo aqui, beleza? A gente vai tentar dar algum tipo de... Já estamos dando, na verdade, eu já estou dando algum tipo de ajuda, né? Pelo menos para aumentar essa consciência, tá bom? E é isso aí, beleza? Então é o seguinte, falamos ontem sobre os 3 níveis lá os 5 níveis de letramento ou literacia, né? Segundo o INAF. Vocês perceberam que esse termo funcionalmente alfabetizado é um termo meio que enganoso, certo? E que só pessoas realmente nos 2 níveis superiores, elas não vão ter, na verdade, só pessoas no nível proficiente, né? Elas não vão ter problemas significativos na hora de se guiar na vida prática, tá? Em qualquer esfera, tá? Então, a pessoa não ser analfabeta funcional segundo o INAF já não quer dizer muita coisa, tá? Já não quer dizer muita coisa, quer dizer que você... porque pessoas, de novo, lá nos 2 últimos níveis ou são
analfabetos em sentido estrito, ou são pessoas que só conseguem ler um calendário e conseguem, sei lá, manusear troco de centavos. Passou disso, já fica complicado, tá bom? Então, a gente vai falar o que hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura, né, estatisticamente, e também sobre a leitura, como ela é entendida entre o pessoal, entre o vulgo, né, entre a massa. E a gente vai tentar entender por que existem muitas confusões nessa coisa de leitura. As pessoas não sabem o que é leitura, não sabem o que é um livro direito, tá? E essa questão das estatísticas de leitura, vocês vão ver que é bem baixa também, ela pode... fica difícil a gente saber se as pessoas leem pouco porque elas têm problemas, né, com o letramento, ou se porque elas têm problema com o letramento elas leem pouco, tá? Mas no final das contas, não importa. Não importa que há um problema, há dois problemas, o problema do letramento e o problema das estatísticas da leitura. E nós vamos então aqui abrir mais um leque de complexidades. Lembrem-se que a inteligência humana, nossa inteligência, tá? Ela aumenta, mesmo que você apenas lhe apresente problemas, né? Mesmo que você pegue uma coisa e você vá acrescentando a essa coisa mais complexidades, sem dar solução, a sua inteligência já aumenta, tá? Porque a sua inteligência, a nossa inteligência consegue trabalhar então com essas complexidades, certo? Com essas complexidades, ela vai trabalhando e ela vai aumentando. Então, mesmo que até agora, né, eu não tenha apresentado uma solução, não se preocupem, vocês estão ficando mais inteligentes, tá bom? Então, beleza, vamos lá então. Eu vou ler aqui, inclusive, uma sequência de stories que eu escrevi, né? Autopromoção, autopropaganda, sobre a leitura, tá bom? Que está naquele destaque do Mandando Real. Vamos lá então. Trago verdades. A média anual de leitura do brasileiro é de 2,43 livros. Segundo pesquisa feita pela empresa Picode, 31% dos tupiniquins, nós, nem mesmo chega a comprar livros. Tá? Então, 30% da população ela não compra livros. Nunca. Absolutamente nunca. 30%. Tá? De um país de 200 milhões de pessoas. Então façam as contas rapidinho de padaria aí, dá umas 70 milhões de pessoas. Nunca compram livros, tá? Eu quero que isso assente na cabeça de vocês. Segundo o Banco Mundial, nossos estudantes devem levar mais de 260 anos para atingir a qualidade de leitura dos alunos de países desenvolvidos. 260 anos. Beleza. 56% da população acima de 5 anos é considerado o que chamam de leitores regulares. Regulares. De novo, né, aqueles termos que enganam. Esses tais leitores regulares são aqueles que leem pelo menos partes de um livro a cada 3 meses. Partes de um livro a cada 3 meses. E 44% da população não se enquadra nem mesmo nessa estatística. Então, 44% da população brasileira, quase 100 milhões de pessoas, não se eleva nem mesmo à condição de ler partes de um livro a cada 3 meses. Ok? Beleza. Entre os que dizem ler, suas motivações são as seguintes. 25% diz ter gosto pela leitura. Nós vamos falar bastante sobre esse gosto pela leitura. O famoso gostar de ler, tá? E não vai ser coisas elogiosas, não. 19% diz ler para se atualizar culturalmente. Seja lá o que isso queira dizer. 15% lê para se distrair. Aqui já é mais compreensível. Ainda é ruim, mas é compreensível.
11% lê por motivos religiosos. Livros, no geral, ruins. Essa é a verdade, né? 10%, não porque são religiosos, mas porque são livros religiosos ruins. 10% lê para crescimento pessoal. Aí já dá pra dar uma brincadeirinha a mais. 7% lê porque são obrigados por exigências escolares ou profissionais, né? Por exemplo, para se atualizar na profissão. Então, pessoas que, por exemplo, estão aí lendo os livros que o Ícaro recomendou, por exemplo, né, para o marketing digital, caem nessa estatística de pessoas que estão lendo para se atualizar profissionalmente. Elas querem ou entrar em uma profissão ou querem se atualizar, melhorar, etc e tal. Beleza? Então nós temos aqui alguns dados bastante tristes, tá? Bastante tristes mesmo, trágicos. É uma coisa tragicômica que um país desse tamanho, com tanta gente, tem esse... Além do problema, né, gravíssimo de compreensão, certo? A verdade é que a maior parte das pessoas nem lê nada, tá? Beleza, vamos lá. Raul, nosso país tem muita desigualdade social. Raul, nosso país, poxa, tem pessoas aí que moram em uma rua, né, em ruas, por exemplo, e que passam o córrego no meio da rua, tá? Realmente, isso aqui não é uma coisa que nós possamos diminuir, tá? Há realmente muita desigualdade social no Brasil. Há pessoas muito, muito, muito pobres no Brasil, tá? Só que isso aqui, tá? Essa primeira objeção, né? Ou essa primeira justificativa, ela não cola muito bem. Primeiro porque não é 31% das pessoas do Brasil, certo? Essas pessoas que nunca compram livros, por exemplo, não temos 31% da população em estado de miséria abissal, de miséria completa, daquela miséria do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, tá? Não é, certo? E não justifica, por exemplo, que nós tenhamos que a média anual de leitura do brasileiro seja de 2,43 livros por ano, ou seja, a média que o brasileiro leia por ano, por qualquer uma daquelas razões que nós vimos, tá? Isso não quer dizer que ele está lendo, por exemplo, bons livros, ou que ele está lendo um livro para crescer, um livro que possa acrescentar-lhe algo de valor. Isso só quer dizer que ele está lendo qualquer coisa, tá? Mesmo assim, a média é de 2,5 livros, menos de 2,5 livros por ano, tá? Por ano, certo? Então, essas estatísticas, elas têm que entrar fundo mesmo em nós, e não naquele modo, né? Não aquela moda de brasileira, certo? De você pegar e falar, nossa, eu leio muito. Não é isso, tá? Eu preciso que você entenda que mesmo se você lê mais do que isso, de acordo com as lives anteriores, é muito possível que você leia mal. Entendeu? É muito possível que você leia mal. Isso não quer dizer que você esteja lendo bem também, certo? Então, vamos refrear, vamos segurar essa alegria, né? E esse orgulho de, nossa, eu não estou nessas estatísticas. Isso não quer dizer muita coisa. Realmente não quer dizer muita coisa. Nós todos aqui estamos no mesmo barco, tá? Estamos no mesmo barco, estamos aqui todos tentando melhorar. Eu só estou aqui apresentando, descortinando a realidade, né? Dando nomes aos bois, como eu sempre falei para vocês, né? O primeiro passo de qualquer melhora, de qualquer domínio mais amplo sobre uma situação começa com a nomeação das coisas, a nomeação clara, tá? Assim como Deus lá em Gênesis, quando manda, né, que Adão dá a criação na mão de Adão, o que ele manda que Adão faça? Que ele dê nomes às coisas, que ele nomeie as coisas que estão ao seu redor, tá? Isso já é a sabedoria oracular da Bíblia dizendo, que é o seguinte, tá? O primeiro nível de domínio do homem sobre qualquer parte do mundo é a linguagem, tá? Então eu estou apenas descrevendo para vocês a situação, beleza? Então vamos sentar aqui, absorvam esses dados, tá? Absorvam esses dados,
Façam um exame sincero em vocês, tá? E mantenham esses dados dentro de vocês, deixe que isso trabalhe, tá? Deixe que isso trabalhe na sua inteligência, nas suas afeições, deixe que isso se assente no seu espírito para que, isso fique, para que isso se integre a você, entendeu? Porque a partir do momento que você escuta essas coisas e você já começa a querer apontar para alguém, opa, eu conheço alguém que é assim, isso não vai entrar em você. Isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tá? Então, o primeiro nível de aplicação de qualquer verdade somos nós mesmos e não o outro. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Segundo esse Banco Mundial, né? Isso aqui tá muito ligado às lives anteriores. Nossa população vai levar em média uns 260 anos para atingir isso estatisticamente, né? Eles pegam estatísticas, veem mais ou menos o nível de melhora de um ano para outro, comparam os níveis de leitura e falam, opa, né? Se continuar assim, a esse ritmo, vai levar em uns 260 anos para que nós consigamos alcançar o nível de leitura. E isso aqui não é exagero, tá? Não é exagero porque se você lê inglês, por exemplo, e você entrar em qualquer portal, né, michuruco, em qualquer blogzinho safado, chinfrim, tá? Que seja escrito em inglês, você vai ver um nível absurdamente alto de domínio verbal, de expressão que aquele pessoal tem. É muito alto, tá? Eu já vi, sem brincadeira, em qualquer blog aí de internet, de esquina, blog de pé de chinelo, pé rapado, eu já vi muitos blogueiros escrevendo em inglês que escrevem muito melhor do que autores consagrados aí, né, aqui no Brasil pela mídia, etc. Tá? Às vezes até mesmo premiados. Eu já li várias vezes isso. Tá? Então realmente o nível... Então antes de você pensar em, nossa, lá fora há mais segurança, lá fora há mais civilidade, lá fora... Tudo isso, eu sei que a relação entre você aprender a ler melhor, né, e um bandido enfiar uma arma na sua cabeça, ela parece uma relação meio forçada. Mas não é. Não é realmente. Tá? Se você pegar esses países, né, em que há essa profunda, né, comparando com a nossa ordem social, uma ordem social muito mais sólida, você vai perceber que as pessoas se comunicam muito melhor, certo? Isso assim é batata. Você pega qualquer país lá fora, certo? Sem síndrome de vira-lata, mas sejamos sinceros aqui, é assim, tá? Qualquer pessoa que mora lá fora, no estrangeiro, vai perceber isso e vai falar a verdade, tá? Vamos lá. Temos aqui os leitores regulares, né? Mas eu vou passar isso aqui e vou pular logo para os níveis, para as motivações, tá? E aqui Argentina é assim, né? Então você pega, por exemplo, a Argentina, você pega os países de língua espanhola, por exemplo, vocês vão ver o nível absurdo, tá? Vocês vão ver a quantidade de escritores maravilhosos que eles têm, certo? Vocês vão ver a memória cultural que eles têm, certo? Como eles sabem quem foram seus grandes homens e mulheres, seus grandes artistas, seus grandes romancistas, eles sabem, tá? Mesmo que eles sejam mais pobres, eles sabem, né? Não, mais pobres não. Mesmo as pessoas mais pobres lá, por exemplo, elas têm um nível cultural que às vezes ultrapassa o nível cultural das nossas elites econômicas, tá? Então a coisa aqui no Brasil é complicada. Mas vamos lá, vamos aqui, acho que eu vou conseguir entrar só em uma das motivações, certo? Que é a famosa motivação do gosto de ler, tá? Eu adoro isso, né? Eu adoro. Vira e mexe. Tá, beleza, só pra voltar aqui, 25% das pessoas que dizem ler, elas dizem que leem porque gostam, porque tem gosto pela leitura, certo? Lembram que eu falei pra vocês que essa coisa de você tentar descobrir a palavra mais exata é muito importante, tá? Eu vou te dar aqui agora eu vou dar para vocês aqui um exemplo disso. Há uma coisa que é muito corrente, que é a seguinte: as pessoas viram e mexe perguntam, né? Aí, Raul, como é que eu consigo um gosto pela leitura? Como é que eu aprendo a gostar de ler? Certo? Beleza? Gostar de ler. Vamos manter esse termo aqui. Se você para pra pensar, certo?
para que nos vamos gostar? A gente usa gostar para um monte de coisa, né? Então, você tem um rapaz ali que tem uma queda romântica por uma menininha, né? Ele fala, eu gosto de você, né? Quando somos mais novos, tem aquele famoso, a fulana Raul, a fulana gosta de você. Aí você fica assim, né? Todo envergonhado. É isso, né? Tem esse gostar, esse nível gostar aí, que é um gostar afetivo e tal. Tem também o gostar. Você fala, olha, eu gosto de comer Burger King, né? É um negócio gostoso. Tem uma sensação física que é gostosa, certo? No gostar afetivo, tem essa sensaçãozinha de que fala o Ítalo, né? Aquela coisinha gostosinha no peito, né? Nossa, que gostoso, olha, eu tenho aqui sentimentos, e aí o seu peito fica quentinho, né? Então quem é mais novo sente isso, tá? Quando você fala, eu gosto de comer uma coisa, você está se referindo a uma satisfação física imediata. Você come, é gostoso, aquilo cai bem no seu estômago, você fala, opa, gostoso. Quando a pessoa começa a falar de eu gosto de ler, há implícito, certo? Há implícito nesse gostar, né? Algum tipo também de satisfação imediata. Então a pessoa imagina que ler, certo? Que ler, você sentar a bunda e você ler alguma coisa, ela tem que vir acompanhada de algum tipo de satisfação, certo? Você tem que sentir em algum nível nível, sei lá, físico, espiritual, afetivo, imaginativo, dane-se, mas tem que ter alguma sensaçãozinha gostosa de cara, assim, entendeu? Então as pessoas abordam a leitura, muita gente aborda a leitura nesse nível, certo? Olha, foi igual uma moça, né, que há um tempo atrás falou pra mim, eu não sei qual foi o contexto, eu postei sobre leitura e a moça falou assim, realmente, né, nós temos que entrar, se ela estiver aqui, tá, essa moça, não fique, não se sinta ofendida, tá, porque realmente foi engraçado e é uma coisa bem comum isso aí, na verdade, tá, é porque calhou de ser você, moça, seja lá quem você for, tá. Ela falou assim, realmente, nós temos que entrar no mundo mágico da leitura. E eu estava falando, eu acho que foi nesse story aqui mesmo, né? Ela respondeu esse story. Ela falou, nós temos que entrar nesse mundo mágico da leitura. E não era uma moça assim de, sei lá, 14 anos de idade, era uma mulher, mas era uma mulher madura já, entendeu? Que você imagina que é uma pessoa que... Só que, veja que está ligado, né? Que está ligado. Essa pessoa, ela muito provavelmente acha que ler é uma atividade, né, que tem que lhe trazer essas sensações, essa sensaçãozinha, nesse caso imaginativa, né? Olha, eu vou entrar ali no livro, esse livro vai me transportar para um mundo mágico, e nesse mundo mágico eu vou habitar ali com seres fantásticos, eu vou entrar em mundos que eles não existem, e eu vou fugir dessa realidade cinza. Não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tá? Então, acho que esse aqui vai ser o ponto dessa live aqui, né? Vamos bater nesse ponto aqui, certo? Esqueçam essa ideia de gostar de ler. Esqueçam. Apaguem na cabeça de vocês. Esqueça essa porcaria, tá? Isso aí só atrapalha. Isso só atrapalha. Por quê? Porque mesmo que as pessoas não consigam verbalizar, tá? Mesmo que as pessoas não consigam verbalizar o que elas sentem, o que elas acham e as suas crenças mais profundas, quando elas replicam essa frase, eu gosto de ler, isso está lá. De modo que quando você fala, seguinte, você tem que ler aqui, ó, sei lá. Aqui, ó, lê aqui O Alienista do Machado de Assis. Então ela vai pegar esse livro, certo? Com essa mentalidade de tem que gostar de ler, né? Ela vai abrir a primeira página e vai ler. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudar em Coimbra e Pádua. Pronto, já acabou. Pádua? Não entendi. Itaguaí, doutor, mas eu tô tendo dificuldade, não entendi. Pronto, acabou. Né? Não houve alguma dificuldade de compreensão? Houve alguma exigência na inteligência? Acabou. Não vai ler mais, tá?
É um livro que não serve, porque é um livro que não lhe dá essa satisfação, né, imediata, que é a satisfação de você comer um lanche, né, ou de você sentir afeição por alguém, são coisas que independem da sua vontade e da sua inteligência. Você entende? Não precisa. Você não precisa convocar a sua inteligência para que você coma um bacon e seja gostoso. Você entende isso? Não precisa. Você come e é gostoso. É imediato, é automático, tá? Não precisa do intermédio das suas faculdades superiores. É um prazer, certo? E um prazer e os prazeres físicos ou os prazeres, né, afetivos, eles são coisas automáticas, certo? Eles são coisas automáticas. Eles não exigem de você presença, atenção, esforço. Eles não exigem que a sua vontade entre em jogo, tá? Entre em jogo, né? Que a sua inteligência seja ativada. Por isso que há muitos livros best-sellers, né? Aqueles livros água com açúcar, que você realmente pode ler um livro inteiro sem que haja nenhum movimento da sua inteligência. E eu não estou brincando, tá? Não há nenhuma dificuldade. As frases não passam de, sei lá, 10 palavras, certo? Não há nenhuma inversão sintática, não há nenhuma figura de linguagem, não há nenhum recurso superior da língua, certo? Não há nenhuma ideia muito complicada, uma ideia que exige que você pense durante 2 segundos. É só um tobogã, né? Um tobogã de inconsciência. Você entra no livro lá e começa a ler e desliza, né? Dormindo até chegar, babando na gravata até chegar no final do livro, certo? Isso aí, então, as pessoas falam: ah, esse livro eu gostei de ler. Você entendeu? Você entendeu por que ela gostou de ler? Porque o livro é uma porcaria, certo? Porque o livro não melhorou ela em nada, certo? Porque o livro para ela teve o mesmo impacto que um hambúrguer, que um pedaço de carne, de bife. Só que com a diferença de que um pedaço de carne de bife, primeiro, ele te alimenta fisicamente, né? Entendeu? Um bem real. Segundo, um pedaço de carne ou bife não vai deixar você mais burro. Esses livros ruins deixam você mais burro porque eles vão cada vez mais fechando a sua inteligência para a complexidade do mundo real. Certo? Lembre-se que eu falei no começo da live. Se você apenas acrescentar à sua inteligência novas complexidades, mesmo que você... novos problemas, por assim dizer, mesmo que você não lhes dê soluções, você já está ficando mais inteligente. Inversamente, se você vai sempre simplificando tudo, se você vai sempre não apenas dando soluções bobas para problemas reais, como você vai fechando a possibilidade mesma de que nós percebamos que há problemas, então você vai ficar mais burro. Certo? Tudo isso aí está lá dentro da leitura do Eu Gosto de Ler. Sim, existe a leitura por lazer, tá? Nós vamos falar dela amanhã, porque não vai dar tempo mais. Beleza? Mas eu estou falando dessa ideia de gostar de ler, tá? E uma coisa que eu já adianto: das leituras por prazer. Mesmo a leitura por prazer, se for boa, ela vai exigir de você algum nível de atenção. Algum nível mínimo de inteligência, tá? Mesmo que seja leitura por prazer. Então, se você pegar, por exemplo, os livros do Conan Doyle, né? Sherlock Holmes, por exemplo. Sherlock Holmes é uma leitura por prazer. Ele vai exigir de você alguma atenção, certo? Ou isso aqui, ó, que eu traduzi. Padre Brown, né, que é o detetive, que é um padre detetive de Chesterton. A Sabedoria do Padre Brown, né? Também é uma leitura por prazer, por lazer, por assim dizer, né? Prazer não é uma palavra muito boa, né? Mas é uma leitura de entretenimento, digamos assim. Mas ela também exige de você e ela também te ensina, tá? Então, vamos lá, vamos, né, tentar aqui não nos confundirmos, beleza? Mas tudo isso aí do gostar está lá dentro dessa maldita frase, certo? E as pessoas, quando você fala de leitura para alguém, você tem que ler, a pessoa já vai ligar, né, essa sua sugestão, essa sua ordem, né,
a esse tipo de leitura. Tá? Vocês vão perceber que das pessoas que dizem ler, 1/4 delas leem por esse motivo. Certo? Elas leem por esse motivo. Esse é o motivo principal porque elas leem. Certo? Então, além de haver problemas sérios, né, de interpretação textual, de interpretação linguística, certo? Linguística mesmo, a nível verbal, a nível escrito, enfim, falado, há também essas dificuldades, certo? Esse emaranhado de confusões. Vocês entendem por que eu não posso avançar aqui? Porque não faz sentido. Tá? Eu preciso antes ir desemaranhando esses nós, certo? Essas confusões, para que você pelo menos fique mais livre, certo? Para que você adquira algum nível de consciência intelectual, né, reflexiva sobre a atividade que você quer fazer. Caso contrário, você vai chegar lá como uma pessoa que, né, você está abordando a atividade se você não sabe, se você não tem ideia mínima, certo, do fim da sua atividade, você está agindo em um nível abaixo de um ser humano, certo? Então você tem que ter, é para isso que serve, um livro serve para isso, beleza? Eu vou tentar fazer X, Y, Z com esse livro, beleza? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui agora, tá? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, isso que eu gostar de ler. Vamos enterrar essa expressão na live. Na próxima live eu vou tentar, então, vamos tentar descobrir juntos algum tipo de sinônimo, né, que seja mais preciso para que a gente limpe o ar, mas por enquanto é isso, tá? De novo, peguem esses dados, internalizem eles, tá? Deixem que eles trabalhem aqui em você. Se você é alguém que tinha essa ideia de gostar de ler, não se sinta ofendido, tá? Eu também já tive essa ideia. Eu também, uma época, já fui o do que, nossa, eu vou entrar em um livro para entrar nesse mundo imaginário fantástico. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fui ler o Conde de Monte Cristo. Só que era um livro longo, entendeu? E eu não consegui ler o livro inteiro. Foi um cacete, né? Mas, entendeu? Porque eu achei que tinha que ser esse tobogã de inconsciência, né? Mas não, era um livro com mais complexidade já. Era uma leitura de entretenimento, né? Mas era uma leitura mais complexa, uma leitura boa, tá? Então eu me lasquei. Então eu não quero que você se lasque mais. Eu quero ajudá-los, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ficado claro isso aqui. Amanhã nós vamos entrar aqui nos outros motivos e vamos tentar destrinchá-los um pouquinho para ver o que eles podem nos mostrar sobre a realidade da leitura do brasileiro. Tá bom? Muito obrigado. Meio-dia 47, falei pra cacete de novo. É isso. Nos vemos amanhã, pessoal. Até mais.